Amados, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho deixar uma mensagem de reflexão para a amada igreja. Aleluia. Lá em Êxodo 13, lá no 17, diz assim a palavra do Senhor. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Amados, o que eu quero deixar com esta mensagem para com o povo de Deus? Amados, nós estamos passando por uma fase da qual antes nós não conhecíamos a Deus. Nós só ouvíamos falar de Deus, da Igreja Católica, de padres. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja, de ninguém, mas nós não conhecíamos esse Deus da qual nós conhecemos hoje. Amados, nós conhecíamos, tá, as senhoras, né, as idosas que eram rezadeiras, tá, conhecíamos espírita, tá, ou foi o nosso antepassados lá atrás, poucos falavam de Deus. Assim como aquele povo que desceu do Egito, que desceu de Canaã, quando José era governador do Egito, e ali desceram para o Egito, correndo da fome. Amados, não é diferente para os dias de hoje. Quando nós descemos do Egito, descemos de Canaã para o Egito, ali nós fomos abraçados. Ali nós fomos confortados. Quando nós deixamos os nossos deuses e nós voltamos para Jesus, ali o Senhor Jesus nos abraça. E hoje nós conhecemos a esse Deus lindo, maravilhoso, da qual se preocupa com o seu povo. Antes, os nossos antepassados, se preocupavam em cultuar a deuses. Assim como naquele tempo, o povo ele foi corrompido a cultuar a deuses que eram deuses do Egito. E hoje nós fomos resgatados para cultuar a um único Deus, da qual muitos ainda estão dentro da igreja, mas ainda não estão confiantes de cultuar esse Deus. Que Deus é este, que ainda deixa eu passar por luta, por provas, que nada acontece na minha vida? Amados, não acontece simplesmente. Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus ele fez uma promessa em nossas vidas, de te levar novamente para a terra de Canaã, para a terra prometida.
E como ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. Deus está de braços abertos a te acolher, a te dar maná de manhã, a te dar carne, a te dar água quando tem sede. Deus está pronto porque Ele me ama e Ele te ama. Amados, Deus tem um propósito para mim e para você. Se não fosse assim, Ele não teria enviado o seu Filho amado, Jesus Cristo, para vir morrer por nós. Simplesmente, Ele nos deixava. Muitos saíram do Egito, estão caminhando, mas não estão vendo. Apesar que viram maravilhas, viram o que Deus pode fazer, assim como foram aquelas 10 pragas do Egito. Quantas pragas já aconteceu na sua vida e na minha vida? Quantas pragas nós já vimos Deus fazer, se manifestar, e você e a sua família, como a minha, não foram atingidos? Amados, nós temos que prestar bastante atenção naquilo que Deus está querendo com o seu povo. Ele está querendo resgatar o seu povo, porque nós estamos anunciando a volta de Cristo. E Ele quer que nós venhamos a entrar na terra prometida. E muitos não estão vendo também isto, porque estão dentro da igreja procurando só privilégio, só se aparecer, só se engrandecer, esquecendo que Deus é o único, é o consumador. Tudo é dele, tudo é para ele. Hoje, nós conhecemos a esse Deus. Assim como aquele povo, quando desceram de Canaã, foram para o Egito, conhecia ao único Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Hoje nós conhecemos a esse Deus. Mas será que nós conhecemos mesmo a esse Deus? Ou nós só ouvimos falar? Amados, não vamos deixar com que a terra nos consuma. Como aquele povo falou. Moisés, por que nos trouxe aqui? Seria melhor nos deixarmos lá do que morrermos aqui. Será que nós não vamos confiar neste Deus? Será que tudo que vem passando em nossas vidas, Deus vai fazer com que você morra no meio do caminho? Será que a promessa de Deus é infundada, é mentirosa? A palavra nos diz que Ele não é homem para que minta. Amados, nós temos que seguir, sairmos do Egito, sairmos da mesmice, sairmos do nosso conforto, para que nós nos lancemos a caminhar. Porque o nosso conforto não está aqui nesta terra. Como diz a palavra, o mundo jaz no maligno. O que você espera deste mundo? Se há um mundo para com Deus, para com Jesus, o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a falarmos, a ensinarmos aquilo o que Deus quer realmente fazer na minha e na sua vida. Amado, saiba
que Deus quer te dar o melhor. Deus não te chamou para ser mais um, mas Deus te chamou para fazer parte deste grande exército. Deus quer fazer você mais do que vencedor. Não seja aquele povo que saiu do Egito junto com o povo hebreu. Eles só foram no meio porque, como tinha muitos hebreus ali que não criam em Deus, apenas ficaram com medo da qual Deus fez com o Egito. Muitos estão dentro da igreja, querendo só ter privilégio, querendo se aparecer, mas não querer seguir o mandamento do Senhor. Ide, pregai o evangelho, falai das maravilhas do reino, daquilo da qual foi dado e da qual foi ensinado, e da qual a cada dia que se passa, o Espírito Santo de Deus vem falando conosco. Porque de mim, irmão, o que você está ouvindo não seria capaz se não tivesse o Espírito Santo de Deus a anunciar as boas novas do reino. Não vamos ficar incrédulos em vermos o que Deus vem a fazer, mas sim venhamos a confiar em Deus. Deus quer te levar à terra prometida. Deus quer te levar aonde você não pensa que você possa chegar. Deus veio buscar, vai vir buscar o seu povo para que venha morar na mansão celestial, a terra prometida. Mas existe uma caminhada, e esta caminhada é que vai fazer com que nós venhamos a definir o que nós queremos. Porque Deus nos tirou do mundo, mas se nos deixasse ali, nós íamos confrontarmos com os filisteus, com as coisas do mundo novamente, voltar à idolatria novamente. E Deus não quer isso. Por isso que Deus está fazendo com que nós venhamos a andar pelo deserto. Porque no deserto Ele cuida melhor dos seus. Porque no deserto você não vai ter dessa internet da qual hoje nós temos. No deserto não vai ter água em abundância. No deserto não vai ter alimento em abundância. No deserto não vai ter coisas para você pensar nas coisas deste mundo. Mas no deserto vai ter somente para que você venha a pensar em caminhar, em querer sair deste deserto. No deserto vêm coisas a aparecer para que nós venhamos a pensar somente nas coisas de Deus. É no deserto onde que nós aprendemos. É no deserto onde que Deus fala conosco. É no deserto que nós aprendemos a buscar a Deus. É no deserto da qual nossa fé ela aumenta. Mas muito não aceita o deserto. Querem as coisas fáceis. E, amado, as coisas não são fáceis para o povo de Deus. Deus está à frente, está guiando o seu povo, está criando, está dando livramento, está falando comigo e contigo. Tem de bom ânimo. Se vós confia, tem de bom ânimo. Por que voltar novamente para o Egito?
a servir aos outros deuses e a servir de escravo. Enquanto Deus, Ele fala comigo e fala contigo. Eu te amo. Eu te amo. E tenho um plano em sua vida. Amados, lá atrás, nós não víamos isso. Nós não víamos isso. E hoje nós estamos tendo o privilégio, eu estou tendo o privilégio de estar aqui no monte, muitos estão tendo o privilégio de ter ouvido falar de Jesus. Muitos ouvem Deus falar com ele. Assim como as pessoas ficavam maravilhadas de saber que Deus falava com Moisés. Muitos ficam perguntando, por que Deus fala só com Moisés e não fala comigo? Porque Deus fala com muitos e não fala comigo. Deus fala com cada um, só que vós está com o ouvido tapado, não está dando lugar para que Deus venha falar contigo. Amados, Deus, Ele fala com cada um. Só que também Deus quer ter uma intimidade com seus servos. Deus, Ele não anda escondido, Ele faz as coisas acontecer. Deus, Ele quer lhe fazer um ser obediente, temente. Porque o que nós temos nesta terra, tudo é dele, tudo é para ele, tudo ele fez. Por que você jogar fora a essência, aquilo que Deus nos deu, da qual nos deu, mas que é emprestado? Este corpo de carne aqui para nada serve, mas é o único modo de Deus, Ele falar conosco. Então vamos ficar na dispensação. Vamos buscar o Senhor. Porque as coisas estão acontecendo, mas o povo ainda está dormindo. Está esperando o navio passar, enquanto é a canoa que está aparecendo. Vamos tomar cuidado, para que nós não venhamos a morrer e até essa vida em vão. Saiba que o Senhor, Ele quer nos salvar. Assim como Ele quis salvar aquele povo do Egito, que tinha muitos murmuradores no meio deles, assim há muitos murmuradores no nosso meio. Muitos pensam que o Senhor está dormindo, mas o Senhor está vendo o que está acontecendo. Não vamos desperdiçar esta oportunidade da qual Deus está nos dando mais uma vez. Sim, porque Deus está falando comigo e contigo. Eis que estou à porta e bato. Abra a sua porta e deixa eu entrar. Eu quero ceiar contigo.
Amados, vamos ficar atentos, vamos tomar cuidado. Porque o inimigo está ao derredor para vir nos tragar, para vir nos fazer de escravo, para vir a nos matar. Assim como aquele povo, Faraó se arrependeu, Faraó veio atrás do povo hebreu para os matar. Mas Deus está mostrando mais uma vez, como ele mostrou, que Deus era com o povo dele. E Deus é comigo e contigo. Não deixe a sua fé se apagar. Levante a sua cabeça. Saiba que Deus é contigo. Deus o abençoe. Deus te guarde. E não volte novamente para o Egito sem Deus mandar. Porque quando você estiver na mansão celestial, você vai ver quem é Deus. E Deus continua falando comigo e contigo. Eu sou contigo, servo meu. Eu vim para te buscar. E hoje eu selo você como meu. Deus abençoe. Não vamos ser murmuradores nem acusadores, mas viemos a fazer a vontade do Senhor. Que Deus os abençoe. Que Deus te dê a oportunidade para que você venha a sair do Egito e venha possuir a terra prometida como herança da qual prometeu aos nossos pais. Abraão, Isaque e a Jacó. Esse é o nosso Deus. Tenha uma tarde abençoada. Deus abençoe.